Sandra respirou aliviada depois de lavar uma pilha de louça, no restaurante de luxo onde ela trabalhava há 2 meses. Sandra era responsável por uma série de tarefas, incluindo limpar a área de trabalho da cozinha, reciclar o lixo e lavar pratos todos os dias. Além disso, ela varria o chão do restaurante todas as manhãs. Apesar do grande esforço que Sandra dedicava ao trabalho, ela recebia um salário modesto, que mal dava para alimentar seus 2 filhos e pagar o aluguel. Sandra precisava cozinhar algo para o dia seguinte e ajudar as crianças com as tarefas escolares. A situação difícil em que Sandra se encontrava era explicada pelo fato de ser viúva com 2 filhos pequenos. Órfã criada em um orfanato. Durante a sua vida, ela sempre sonhou em casar e ter filhos. Depois de sair do orfanato, Sandra conheceu um rapaz chamado Roberto, que logo ela viu que se tratava de sua alma gêmea. Eles se casaram e tiveram um casal de gêmeos, Bruna e Eric. Eles eram o maior tesouro da família e os jovens pais faziam de tudo o que podiam para dar aos filhos tudo o que precisavam. Roberto trabalhava muito para sustentar a família. Roberto trabalhava como taxista no ponto de táxi da cidade. No entanto, o dinheiro que ganhava como taxista mal dava para sustentar a família. Sandra não podia trabalhar porque não tinha com quem deixar as crianças, então toda a preocupação com o sustento de sua esposa e filhos recaía sobre os ombros de Roberto. Em um esforço para ganhar o máximo de dinheiro possível, o homem começou a trabalhar à noite, e também pegava passageiros fora do horário de trabalho. Um dia, Roberto adormeceu ao volante, e devido ao cansaço, ocorreu um terrível acidente no qual ele não teve chance de sobreviver. A morte de seu marido deixou Sandra desesperada. Sozinha e com 2 filhos pequenos para sustentar. Ela se viu obrigada a encontrar uma solução rápida para conseguir sustentar a família e decidiu que a única opção seria voltar a trabalhar. Depois de superar o medo de deixar seus filhos sozinhos em casa, Sandra começou a ganhar um dinheiro extra, escolhendo trabalhos mais simples e mal pagos. O primeiro que ela fez foi fazer pequenos serviços de entrega não muito longe. Pagava muito pouco, mas ajudou Sandra a sobreviver. 3 anos se passaram desde a morte de seu marido, e todos os dias a jovem viúva lembrava de seu amado marido Roberto. A lembrança dele, e a preocupação por seus 2 filhos maravilhosos, ajudaram Sandra a não desistir. O trabalho no restaurante foi um verdadeiro presente do destino para essa mulher, mesmo que pagassem pouco, era mais do que ela ganhava fazendo entregas. Nada importava mais naquele momento. Ela já estava acostumada com as dificuldades diárias e, portanto, trabalhar como uma pobre lavadora de pratos não parecia tão terrível. O único problema que continuava preocupando Sandra era o tratamento que seus filhos recebiam na escola. Seus colegas muitas vezes zombavam deles por sua pobreza e suas roupas simples e baratas. Os filhos de Sandra se vestiam da maneira mais simples possível e, se alguma roupa rasgava, Sandra consertava com muita habilidade. O que não podia ser consertado por aquela mulher era o passar do tempo. As crianças não paravam de crescer e precisavam de roupas e sapatos novos do tamanho apropriado. Sua própria mãe não podia nem sequer comprar uma blusa nova que talvez fosse simples, e vestia suas roupas velhas que já estavam quase em farrapos. Os colegas de classe, cujos pais eram ricos, zombavam dos gêmeos. Um dia, enquanto Sandra estava limpando o restaurante, viu vários pratos com restos de comida em um canto da cozinha, ao lado do container de lixo para os resíduos. Ao olhar mais de perto, a mulher se surpreendeu ao ver que não eram simplesmente restos de uma refeição que esfriou. Muitos dos pratos estavam intactos. Tábuas de queijo, saladas, sopas, aperitivos. Os clientes pagaram por aquelas comidas e agora elas iriam para o lixo. Enquanto olhava para esse tanto de comida, o estômago de Sandra roncava. A infeliz lavadora de pratos estava sem comer desde a noite anterior. Pois a comida que ela tinha em casa ela deu para os seus filhos jantarem, e agora, enquanto olhava para os pratos de comida, sua boca salivava.
Olhando ao redor, ela ficou pensativa por alguns segundos e depois, sem mais delongas, pegou alguns recipientes de plástico vazios e rapidamente colocou o restante da deliciosa comida neles. Hoje seus filhos não iam morrer de fome, e nem ela. Hoje teriam o que comer o suficiente. Pela primeira vez na vida, os gêmeos provaram queijo e carne de primeira. Com uma rapidez incrível, as crianças esvaziaram os recipientes que continham aquelas delícias que sua mãe havia trazido. Sandra, ao ver como devoravam tudo, chorou de felicidade e os gêmeos ficaram com uma cor saudável de crianças bem alimentadas. Sandra ficou emocionada em ver a felicidade dos filhos. A partir daquele dia, isso se repetiu todas as noites. Sandra silenciosamente retirava os pratos deixados pelos clientes do restaurante e os levava para casa para alimentar seus filhos. Claro, ela só pegava o que os clientes haviam deixado, nada além disso. Nunca passou pela cabeça de Sandra pegar a comida que ainda estava sendo preparada para os clientes do restaurante, ela só pegava o que ia para o lixo. Os principais clientes do restaurante eram pessoas muito ricas, então era comum eles deixarem os pratos muitas das vezes intactos. Os funcionários sabiam que Sandra levava essas comidas para casa, mas pensavam que ela levava para o cachorro. Tudo isso continuou bem por vários meses, e então o restaurante mudou de dono. De repente, o Sr. Rafael era o novo proprietário do restaurante. Ele era jovem e ambicioso, mas também era metódico pois queria controlar tudo e todos. O empresário temia que seu novo restaurante fosse constantemente roubado por seus próprios funcionários. Para detectar possíveis ladrões com as mãos na massa, o Sr. Rafael instalou várias câmeras de vídeo em todo o estabelecimento. Uma noite, depois de ter ficado no trabalho mais tempo do que o habitual, Rafael viu no monitor como Sandra colocava restos de comida deixados pelos clientes em recipientes e depois de colocá-los em uma sacola, levava para casa. Impressionado por algo que do seu ponto de vista, não era nada além de um flagrante descarado, o proprietário do restaurante chamou imediatamente o gerente, apontando para o monitor, começou a interrogá-lo. José, o que é isso? Eu tenho tentado lhe pagar o melhor salário que pude, e você tem aqui uma lavadora de pratos que leva a comida da cozinha para casa. Você permitiu isso, mas posso saber por que razão? O chefe ficou pálido, não esperava que o proprietário ficasse tão zangado por causa disso. Desculpe, Sr. Rafael. A Sandra leva para casa a comida que os clientes já pagaram e queria para o lixo, e onde eu sei ela leva para alimentar seu cachorro, mas também não tenho certeza que só as sobras que ela está levando, não tenho como saber pois quase sempre ela é a última a sair do restaurante. O dono mordeu o lábio, deixou que José saísse e pensou que a única forma de deter os roubos que, em sua opinião, estavam ocorrendo cada vez com mais frequência, seria uma tentativa pessoal de visitar essa mulher no mesmo dia, e envergonhá-la e, se necessário, ameaçá-la com demissão. Decidiu descobrir tudo dessa maneira. O empresário obteve o endereço de Sandra na seção do departamento pessoal, subiu no carro e foi direto para a casa dela. Rafael ficou ensaiando seu discurso em sua mente, pensando em como envergonharia a mulher por seu pequeno roubo, supostamente cometido ao pegar comida da cozinha do restaurante. Isso é roubo, como ela pode fazer isso? Eu sei que se trata das sobras pelas quais já pagamos, mas como ela pode dar isso para o cachorro? Se o cachorro come essa comida, isso significa que são restos comestíveis, e ainda poderiam ser reutilizados em algum prato e com isso diminuiria os gastos do restaurante com comida. Afinal, estamos numa crise, os preços estão pela hora da morte e enquanto isso tem empregado levando comida para casa. Isso é um absurdo. O empresário então chegou em um bairro pobre e parou diante de uma casa muito pobre e velha. O dono do restaurante bateu na porta de Sandra. Sandra abre a porta e com surpresa diz: "Boa noite. Você é a Sandra?" E ela ainda surpresa diz: "Sim, sou eu." Sandra não conhecia Rafael pessoalmente, então ela não fazia ideia de quem estava indo na sua casa tão tarde da noite.
Me desculpe por uma visita tão tarde. Sou seu novo patrão, meu nome é Rafael. Infelizmente nossa conversa é sobre algo muito sério. Posso entrar? O empresário ficou olhando como a casa era pobre e velha. Meu Deus, que parede descascando é essa? Nossa, essa mulher mora muito mal, pensou o empresário. Rafael olhou sem querer para uma pequena cozinha, onde os gêmeos estavam sentados à mesa comendo o resto de comida que a mãe havia trazido do restaurante. Você tem filhos? Eles estão comendo os restos de comida que você traz do restaurante? Sim, eu tenho um casal de gêmeos, e as sobras de comida eu trago para eles comerem. Só trago o que os clientes deixam nos pratos. Não é possível, eu pensei que trouxesse comida para seu cachorro, nunca pensei que fosse para seus filhos. Eu sinto muito, nunca pensei que você vivesse tão miserável. O senhor Rafael ficou terrivelmente envergonhado, pediu desculpas modestamente, e saiu da humilde casa sem dizer mais nada. No dia seguinte, o empresário transferiu uma boa quantia de dinheiro para a conta da humilde funcionária e tentou ajudá-la de todas as maneiras possíveis. Sandra e o empresário Rafael sentiram muita simpatia um pelo outro. Primeiro, era uma amizade e depois se tornou um sentimento mais sério. Sandra sabia que Rafael nunca iria substituir o pai de seus filhos, mas ele era uma pessoa muito boa. A relação entre Sandra e o senhor Rafael começou a se desenvolver rapidamente. O jovem empresário estava considerando seriamente se casar com essa mulher agradável e de bom caráter. Sandra e seus filhos, agora todos vivem juntos em um apartamento grande e espaçoso do senhor Rafael, que até então morava sozinho. Não fazia muito tempo que ele havia se divorciado de sua. Sandra e o empresário Rafael sentiram muita simpatia um pelo outro. Primeiro, era uma amizade e depois se tornou um sentimento mais sério. Sandra sabia que Rafael nunca iria substituir o pai de seus filhos, mas ele era uma pessoa muito boa. A relação entre Sandra e o senhor Rafael começou a se desenvolver rapidamente. O jovem empresário estava considerando seriamente se casar com essa mulher agradável e de bom caráter. Sandra e seus filhos, agora todos vivem juntos em um apartamento grande e espaçoso do senhor Rafael, que até então morava sozinho. Não fazia muito tempo que ele havia se divorciado de sua esposa por tê-lo traído com seu melhor amigo. Agora, depois de um tempo, o empresário está novamente disposto a iniciar um relacionamento sério. Desta vez, ele não escolheu a filha de um rico investidor, mas foi atraído pelo amor puro e desinteressado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.